Meu nome é Carolina Alves Costa Silva, eu sou brasileira, baiana e sou médica oncologista. Fiz toda a minha formação médica no Brasil, a Faculdade de Medicina na Universidade Federal da Bahia, depois segui para residência médica de clínica médica e oncologia clínica na Universidade de São Paulo. E depois dessa aventura toda, que durou 11 anos, eu achei que não era suficiente e eu acabei aceitando vir participar de um programa de pesquisa clínica aqui no Gustavo Roussy, que se chama Duertec, que a ideia inicial era ficar 1 ano e eu estou aqui há 5. O microbiota é a composição de todos os micro-organismos. E para o micro-organismo a gente entende as bactérias, os vírus, os fungos que moram no nosso corpo. Quando a gente nasce, a gente vê que já existe essa formação do microbiota a partir do nascimento, tá? A via de parto ela pode influenciar, então crianças que nasceram de parto normal por via vaginal e crianças que nasceram de parto cesariana, pelo contato mesmo com a flora da vagina da mãe, existe uma flora diferente já inicialmente, mas 2 estudos recentes que saíram mostram que a composição do nosso microbiota ela é mais influenciada pela forma como a gente vive, tá? E com quem a gente mora, então com fatores ambientais que surgem durante a vida, é mais explicada por isso do que por fatores hereditários ou genéticos. Tá? E ele vai mudando. Tá? E ele vai mudando, exatamente. Então, onde a gente vive, o que a gente come, com quem a gente vive, tudo isso vai influenciar. Então, não adianta só culpar a mãe ou o pai, ou porque nasceu de cesariana. Então, a forma como a gente decide viver e o que a gente come, ou atividade física, isso vai influenciar muito mais a nossa composição do microbiota do que fatores genéticos ou hereditários. Evidências que dos últimos 10, um pouco mais anos, onde o laboratório onde eu estou é um dos pioneiros em gerar essas evidências, mostram que essas bactérias e hoje outros micro-organismos que moram no nosso corpo, eles não estão lá à toa. Então, existe uma cooperação e, às vezes, esses micro-organismos eles podem atuar até para diminuir a resposta imune ou impedir a resposta a alguns tipos de tratamento. Então, no caso dos pacientes com câncer, a gente avaliou, olhou dentro, fez análise de fezes, tá? Que a gente usa uma técnica que a gente chama de metagenômica. Então, faz um sequenciamento do DNA e a gente consegue identificar o DNA das bactérias. E a gente conseguiu ver que nos pacientes que respondem aos tratamentos, então que têm um benefício, que vivem mais tempo com os tratamentos, que têm uma resposta, esses pacientes eles têm uma comunidade de bactéria que é diferente dos pacientes que não se beneficiam do tratamento, tá? E em tratamento a gente fala de quimioterapia, mas principalmente imunoterapia, que é um tratamento que visa melhorar a resposta imune e aumentar a resposta imune, reativar algumas células que estão lá dormindo para tentar combater o câncer. Junto com o fato de que o uso de antibiótico antes do início do tratamento afetava a eficácia desse tratamento, tá? Então, a gente viu que o uso do antibiótico, essa comunidade bacteriana que era de umas bactérias que a gente considera mais ruins, que a gente chama de tolerogênica, que é a bactéria que, na verdade, vai influenciar uma resposta imune que vai suprimir, certo? A resposta antitumoral. Então, inicialmente a gente viu essa correlação. E hoje a gente tem avançado, então, com pesquisa translacional, pesquisa pré-clínica também, a gente tem visto que essas bactérias elas vão influenciar a resposta imune de diversas formas, tá? Elas vão migrar para o intestino em direção ao tumor, elas vão estimular algumas bactérias, algumas células imunes que podem ser importantes para gerar essa resposta contra o câncer. Ou algumas bactérias elas também podem ser ruins e elas podem estimular um tipo de resposta imune que vai favorecer o crescimento tumoral.
projeto da gente tem uma coorte aqui no Gustavo Roussy, é um dos maiores biobancos que a gente tem de amostra de fezes. Hoje em dia a gente também tem outros tipos de amostras de sangue e que a gente faz análise de metagenômica, que é esse sequenciamento do DNA. Hoje em dia a gente tem diversos tipos de coorte de pacientes com câncer. Então, existe coorte de pacientes com câncer de pulmão, paciente com câncer de colo retal, paciente com câncer de rim, paciente com câncer de próstata, paciente com câncer de mama, alguns pacientes com melanoma. Então, é bem diversificada mesmo, para tentar entender como funciona em cada subtipo, que talvez não seja igual, e também como funciona de uma forma geral. Eu diria que atualmente estamos numa fase realmente de descoberta, então a gente está passando da fase em que a gente vai transformar tudo que a gente aprendeu de quais são as boas bactérias, de quais são as bactérias ruins, de como a gente pode identificar os pacientes que têm essa má composição do microbiota, porque o mais importante, a gente não vai indicar o que a gente chama de intervenções baseadas no microbiota, então usar uma dieta, usar um probiótico não é para todo mundo. Então, a gente precisa inicialmente identificar quais são os pacientes que precisam dessas estratégias. E hoje em dia não existe um teste diagnóstico para a gente conseguir dizer isso. Principalmente um teste diagnóstico que seja rápido e que seja barato. A metagenômica, ela leva geralmente em 3 em 4 meses para estar pronta e custa uns eurinhos aí aqui, tá? Então, é um teste que é bem caro. Então, não tendo ainda esse teste, o que eu posso dizer hoje é que não existe recomendação de uso de probiótico ou de qualquer tipo de intervenção, e fora de ensaio clínico. Claro que hoje em dia cada vez mais existe ensaio clínico que está abrindo. As maiores evidências que a gente tem é com o uso de transplante fecal. Então, o que é o transplante fecal? É pegar fezes ou de pessoas que são consideradas com saúde, que não tem nenhuma patologia conhecida, ou de pacientes que têm câncer, mas que responderam muito bem ao tratamento com imunoterapia. Então, a gente considera que esses pacientes são pacientes que devem ter uma boa composição do microbiota. E existem alguns dados preliminares mostrando que o uso de transplante de fezes, então é realmente pegar as fezes desses pacientes e transplantar em um outro paciente, ou que não respondeu à imunoterapia, ou que vai começar um tratamento com imunoterapia. E isso tem mostrado uma melhora da eficácia. Inclusive, pacientes que não responderam inicialmente passaram a responder com essa mudança do microbiota. O câncer, ele muda o microbiota. É a brincadeira da galinha e do ovo, né? A gente não sabe o que vem primeiro. A gente teve um trabalho que a gente publicou em 2022, foi o meu primeiro artigo aqui, inclusive, no laboratório, que a gente mostra que o fato de ter câncer muda a composição do microbiota e muda a composição para o microbiota para umas bactérias que a gente considera que vão afetar a resposta imune de uma forma negativa, tá? Mas o mais interessante ainda é que inicialmente a gente achava que era talvez bem específico do microbiota, mas os estudos que têm saído recentemente, na verdade, mostram que essa composição do microbiota que a gente considera ruim para a resposta imune, na verdade, é mais geral. Então, não está associada só com câncer, mas com outras doenças também. Então, doenças cardiovasculares, outras doenças inflamatórias, por exemplo, retocolite ulcerativa, pacientes que têm doenças intestinais. Então, existe, na verdade, essa composição do microbiota relacionada à saúde, tá? E relacionada à doença. Por isso que agora o que a gente tem lutado é para tentar criar um teste diagnóstico, que a gente consiga fazer rápido, para tentar identificar o paciente que tem essa má composição do microbiota e que pode ser usada, a gente estou indo um pouquinho mais longe, a gente vai usar, por exemplo, inicialmente para selecionar os pacientes com câncer que vão iniciar um tipo de tratamento, mas talvez no futuro, numa pessoa que ainda não tem doença, a gente pode identificar precocemente o que está acontecendo no intestino e tentar melhorar isso para tentar melhorar a resposta imune dessa pessoa. Então, pode ter usado mesmo de uma forma como prevenção.